E aí, agora eu vou aumentar um pouquinho a pergunta aqui do nosso irmão Hélio, e vou aproveitar ela e vou aumentar ela um pouquinho. E agora uma pergunta pessoal minha. Beleza, eu tô numa cidade onde não tem capítulo e eu faço parte da. Eu tenho a minha loja lá. Só que obviamente não vai ter nenhum Demolay ali pra iniciar esse capítulo. Então como que funciona nesse caso, onde a loja se interessa em abrir um capítulo Demolay, mas ainda não tem Demolays ativos para poder tocar o capítulo? Certo. Isso não é um problema, Guilherme. Como é que é feito, né? Quando muitas vezes a gente funda, isso acontece, né? A gente funda novos capítulos em cidades que não existe ordem Demolay, né? Então a gente vai reunir um grupo de jovens. Então, por exemplo, essa loja ela vai buscar os filhos dos maçons, os sobrinhos, os netos, os filhos dos amigos, né, que estão nessa faixa etária ali de 12 a, a 21 anos incompleto, certo? Para formar esse grupo inicial, né? Para abrir um capítulo são no mínimo 15 demolays. Então você vai ter que reunir pelo menos 15 jovens. E aí, a partir desse grupo, né, naturalmente, o Grande Conselho vai mandar outros capítulos da região, o capítulo que estiver mais próximo, para participar desse processo. Certo. Então, esse capítulo vai lá fazer uma apresentação, uma palestra para esse grupo, sobre o que é o Ordem Demolay, tanto para ele quanto para os próprios maçons, né? Enquanto a nossa gestão, enquanto grande mestre, a gente visitou lojas maçônicas que tinham interesse. Então, antes mesmo de apresentar para esses jovens, a gente apresentou em loja o que era o projeto da Ordem Demolay. Então, eles tiveram a segurança do que eles queriam, e aí, então reúnam os jovens, que nós vamos voltar aqui para conversar com eles, né? E assim foi feito. Então, esses jovens, reuniu os jovens, conversamos, e aí depois foi feito todo aquele trâmite, né, para fundar o capítulo. Aí, no caso, esses jovens são levados para esses capítulos para poder serem Não, iniciados não, ou não? não, eles já iniciam no próprio capítulo deles. Então, por Ah, exemplo, entendi. vamos supor, a gente chama de a fundação e instalação do capítulo. Então, naquele dia, eles vão iniciar na Ordem Demolay, inclusive vão ser elevados ao grau Demolay, que é para que eles possam assumir os cargos, né? Porque assim como na maçonaria, para você ocupar um cargo, você tem que ser mestre maçom. No Isso. Demolay, na Ordem Demolay, você precisa ser grau Demolay para ocupar um cargo. Então eles já vão iniciar e elevar no mesmo dia, e aí, em seguida vão fazer a instalação, né, da diretoria desse capítulo. Resumindo, não tem desculpa para loja. Tem Não tem quando desculpa. dá para fazer de uma maneira bem tranquila. E não tenho dúvida, Guilherme, que eles vão ter todo o suporte do Grande Conselho, né, do Estado. Né? Com certeza o Grande Conselho é o mais interessado em que a ordem se expanda, né, pelo Estado, então eles vão dar todo o suporte para esse nascimento desse capítulo acontecer.